Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Olhai os lírios do campo. Esses dias a gente tem escutado no Evangelho da Missa o Sermão da Montanha, que é muito rico, né? São vários capítulos de São Mateus, começando no capítulo 5º com as bem-aventuranças. E tem muitas passagens muito fortes, muito inspiradoras. Em concreto a de hoje, que a gente vai ler agora na missa, é esse trecho em que Nosso Senhor trata de ajudar as pessoas, a combater nas pessoas uma excessiva ansiedade, a preocupação com o futuro. Não os preocupeis com o que é vez de comer, com o que é vez de vestir. Alguns dizem que é a parte dos homens, né, o que é vez de comer, e a parte das mulheres, o que é vez de vestir, né? A divisão, que é preocupado, como é que vai ser, como é que não vai ser. E no meio do Evangelho de hoje, Nosso Senhor diz esse conselho, né? Olhai os lírios do campo, eles não semeiam, olhai os pássaros do céu. E acho que é muito apropriado, né, para nossas circunstâncias hoje, estar aqui, né, na Chapada dos Veadeiros e toda essa nossa excursão. Talvez a gente pudesse traduzir como olhai a mimosa do cerrado, né, como a gente pode se encontrar com várias ontem mimosas do cerrado, mais que os lírios do campo. Não sei se a gente vai ver algum lírio por aqui, mas ao mesmo tempo a gente está num momento muito bonito assim de contemplar toda essa beleza e de ver, né, essas coisas assim tão bonitas e tão impressionantes, né? E esse verbo, é interessante, o verbo que Jesus, que aparece no Evangelho, aqui só aparece nessa passagem. Até tem um nome especial para as palavras em grego que só aparece uma vez em todo o Novo Testamento. E é um verbo interessante, katamantano, que é aprender com o prefixo kata, então que reforça. Então, aprendei bem, contemplai, em geral se traduz assim, né? Considerai os lírios do campo. Né? Olha só essa planta, né? Que é tão bonita e não faz nada para isso, ela é assim e pronto, né? Enquanto você se ocupa, você se preocupa, você está tão aflito com essas coisas todas, presta atenção nisso daí, né? Interessante, né? A gente está programado, a gente está preparado para, sobretudo em algumas circunstâncias, prestar atenção com o que sai do habitual. Você pode estar olhando assim, se alguma coisa se mexe, aí aquilo te chama atenção. É engraçado, né? Você entra no teu quarto, você não presta atenção em nada. Mas, se tem alguma coisa fora do lugar, aquilo te desperta. O nosso cérebro está preparado para isso. Talvez para lidar com o perigo, com alguma coisa que pode ser um risco ou uma oportunidade. A gente está especialmente preparado para lidar com o diferente, para que o diferente nos chame a atenção. Inclusive, o conceito que eu achei muito interessante do Tolkien, que ele tem um artigo que estava escutando esses dias chamado On Fairy Tales, sobre contos de fada, em que ele fala da arresting strangeness, estranheza que chama atenção, que prende atenção, arresting strangeness, e que ele está falando, né, que os contos de fada têm essa característica interessante de produzir um choque contemplativo, que você para e olha para aquilo, né? Consegue te capturar, prender a tua atenção. E ele fala que isso é uma coisa boa, que algo que seja capaz de te tirar do modo de funcionamento meio automático, corriqueiro, mecânico, robótico, que o cara faz as coisas ali sem pensar muito. Algo que te puxe tem um efeito muito interessante. Em concreto, ele fala de três efeitos, defendendo os contos de fada, mas que a gente pode trazer, como ele fala, se aplica a muitas coisas, e, cara, com certeza se aplica
a cachoeira do sertão zen, né? A gente que teve lá ontem, aquilo certamente tem uma arresting strangeness, tem alguma coisa que puxa, né? E você fala, nossa, o que é isso, né? Onde é que eu tô? Que lugar é esse, né? E tem esse efeito assim, né? E o Tolkien ele fala da recuperação, fuga e consolo. Esses três efeitos que acho que podem nos ajudar a meditar agora, né, sobre esse conselho de Cristo. Por que é importante olhar os lírios do campo? Por que você precisa desses momentos de algo que te tire do habitual e te coloque diante de algo mais do maravilhoso, do diferente? Por que é bom, né, passar uns dias aqui na Chapada dos Veadeiros e quebrar a nossa rotina? Por que é bom parar a correria e fazer uma oração e ir numa igreja e pegar? Por que é bom pegar um livro de literatura, sei lá, como Tolkien ou outros que a gente possa ler, né? Por que é bom olhar os lírios do campo? Os apóstolos não eram cegos. Eles viam, né, as flores do campo. Mas eles talvez vissem, mas não vissem, não reparassem. Reparar. Interessante, né? Já reparou no verbo reparar, né? Que no fundo é reparar, né? Para, no meio tem um para. Cara, para um pouquinho, né? Você fala assim para uma pessoa, né? Tá muito agitada, indo para para. Olha só isso. Olha, né? Repara no que você tem diante de si. Ele não fala tanto bem reparar, mas recuperar. O primeiro dos três elementos que Tolkien fala é o recovery, recuperar. E que ele recuperar o quê? O que ele está falando? Recuperar a capacidade de maravilhar-se diante das coisas. Nesse artigo ele cita o Chesterton, e é uma passagem mais ou menos conhecida, né, do Ortodoxia, que eu acho muito interessante, que ele fala, né, das crianças pequenas. Assim como todos gostamos dos contos de amor porque há um instinto do sexo, todos gostamos dos contos admiráveis porque nos toca o nervo, o velho instinto da admiração, o instinto da admiração. Não sei se um antropólogo diria que existe esse instinto, mas enfim, acho que a gente entende o que ele quer dizer, né? Isso se prova pelo fato, continuamos com o Chesterton, se prova pelo fato de que quando somos bem pequeninos, não precisamos de contos de fada, precisamos apenas de contos. A simples vida é mais do que suficiente. Uma criança de 7 anos ficará excitada se lhe disserem que o Tom abriu a porta e viu um dragão. Mas uma criança de 3 contos ficará excitada se lhe disserem que Tom abriu a porta. Só abrir a porta, né? Os jovens gostam de contos românticos, mas as criancinhas gostam de contos realistas, porque acham eles românticos. Interessante, né? Só a realidade. Às vezes pega uma criança bem pequena, de fato, lembro agora meu sobrinho Tom, quando era menorzinho, ele gostava de baldes de água. Então enfiar a mão no balde d'água para ele era toda uma experiência assim maravilhosa, ele ficava super. E você fala, nossa, por que ele gosta tanto disso? Porque olha, porque a água é de fato um negócio impressionante, né? Ontem a gente estava na fogueira e você fica contemplando o fogo, fala, que negócio incrível, né? Como é bonito, e vai mudando a cor, e não é sólido, e esquenta. E a água também, né? Um negócio ali líquido que se move, é transparente. Nossa, que coisa curiosa, né? Não é sólido. É assim, né? Você olha para uma coisa dessas, a criança tem essa capacidade que a gente talvez perdeu, que a gente talvez tenha perdido, né? De maravilhar-se. Diz Chesterton, tudo que chamamos espírito e arte e êxtase significa apenas por um formidável instante lembrar que nos esquecemos. Lembrar que a gente se esqueceu. Recuperar um pouco dessa... Eu me sinto muito assim, não sei vocês, mas ontem, lá quando a gente chegou, naquele rio, naquelas formações rochosas, eu me sinto meio criancinha, assim, acho que até me descontrola um pouco, assim. Nossa, eu fico meio fora do controle, porque, nossa, que lugar maravilhoso, aquilo me deixa assim tão... Me lembrava um primo meu, pequenininho, o Pedrinho, que quando ele escutava a música dos Tartarugas Ninjas, o desenho, Teenage Mutant Ninja Turtles, começava aquela coisa assim que é bem pra criança, e ele ficava assim meio descontrolado, né, subia pelo sofá, peraí Pedrinho, segura aí porque ele tá meio... Eu me sinto um pouco assim, cara, Natal, ganhei o bonequinho do He-Man, sei lá, uma criança pequena que tá, às vezes eu me sinto muito isso, né,
E é interessante isso daí. E diz, recuperar isso é uma coisa boa, diz o Tolkien, né? E acho que especialmente hoje, nos nossos dias de hoje, talvez é uma coisa que é mais difícil isso daí. Faz algum tempo escutei de uma educadora canadense, radicada na Espanha, chamada Catherine Lecuyer, que escreveu um livro, Educar na Curiosidade, em concreto em espanhol, que acho que é o original, Educar en el Asombro, em inglês, The Wonder Approach. Wonder é isso, né? Maravilha. Wonder Woman, sabe o que é Wonder Woman? É a Mulher Maravilha, né? Então é isso. E ela fala isso, que as crianças hoje, com as coisas das telas, que estão justamente feito, né? Feito para vocês, né? Citar, e elas acabam perdendo muito rapidamente, mais rapidamente do que antes, a capacidade de assombrar-se, né? O assombro, o maravilhar-se, o enlevo. Você olhar para as coisas e aquilo já não te traz mais, né? Não te move, já é algo normal, corriqueiro, o de sempre, né? E aquilo te deixa, não consegue mexer contigo. Então faz pensar, né? Algo que a gente tem que se preocupar com as crianças e com a gente mesmo, né? A minha capacidade de assombro, a última encíclica do Papa João Paulo II foi essa Ecclesia de Eucaristia, sobre a Eucaristia, foi o ano eucarístico que ele instituiu e foi encerrado pelo Papa Bento XVI, porque já tinha morrido o Papa João Paulo II. E começa assim, né? O objetivo dessa encíclica é recuperar na igreja o enlevo eucarístico. No latim, o stupore. Interessante, né? Stupore. Porque estou estupefato com esse negócio, né? E em espanhol, el asombro eucarístico, né? Justamente essa coisa do uau, o assombrar-se no sentido positivo, né? E é muito importante. Sábado passado, né? Em concreto, faz uma semana, né? Tudo sobre o NIF, né? Que a gente esteve lá no centro. Interessante, né? O Davi falando, cara, quando você entra na Basílica de São Paulo, na Basílica de São Pedro, falando, transmitindo el assombro, né? O stupore que você sente entrar naqueles lugares maravilhosos. Né? Isso é uma coisa muito boa, assim. Sobretudo, vocês têm isso diante das coisas da Eucaristia, né? Como diz aqui o Papa. Lembra minha primeira vez em Roma, e a gente, vamos direto, primeira coisa, o sacrário, mesmo na Basílica de São Pedro. E como a gente tinha lá feito umas palestras para preparar a viagem, e São José Maria dizia, olha, você entra numa dessas igrejas, primeiro lugar, sempre vai para o sacrário, porque ali está a maior das maravilhas, né? No fundo, você educar o teu olhar para descobrir as maravilhas mais profundas, não perder de vista o enlevo eucarístico e a presença de Deus e o fato de Deus ser filho de Deus. Então você direcionar isso para te alimentar, né, também o teu afeto das coisas mais maravilhosas da vida e da fé. Né? Agora, se Tolkien fala de recovery, da capacidade de recuperar o olhar, né, de se maravilhar com as coisas, o segundo elemento que ele fala é a fuga, o escape. Os contos de fada têm isso, né? Recovery, escape. E esse segundo ponto é o que pode talvez nos escandalizar um pouquinho. Porque dizer que o conto de fada é bom porque causa fuga, não parece ser uma coisa boa, né? A pessoa aqui uma fuga, outra cara, um escapismo, a gente diz, né? A gente acabou de falar do perigo das telas, que talvez nos tirem da realidade, nos coloquem num mundo um pouco fantasioso, mas não real, né? E aquilo poderia ser uma coisa ruim. Pode ser, existe um escapismo ruim? Existe, na dúvida. Talvez o livro assim, que acho que mais explica isso de uma maneira interessante, é um livro de fantasia justamente, que é A História Sem Fim, não do Tolkien, mas do Michael Ende. Porque ele fala lá, né, das pessoas, que é interessante, é um meta-livro de fantasia, porque é um livro de fantasia sobre livro de fantasia, então é uma coisa diferente. E ele fala, né, das pessoas que entram no mundo da fantasia, e algumas, elas têm esse perigo de se perder lá, se esquecer quem elas são. Então, o protagonista da história ele tem que desviar desse perigo. Mas, né, tem esse perigo, é verdade, mas também tem a oportunidade, pelo contrário, de você lembrar quem você realmente é, você entender quem você realmente é. No fundo, essa é um pouco a tese do História Sem Fim. Né? E é o que o protagonista vai buscar. Né? Algumas pessoas se perdem, outras se encontram.
E é o que fala aqui o Tolkien, quando ele fala dessa fuga, que é uma fuga boa, não é uma fuga ruim. Ele diz, não devemos confundir a fuga do prisioneiro com a deserção do soldado. No fundo é a fuga de uma prisão. Você está na prisão, você tem que fugir. Não, tem que ficar aqui. Não, tem que ficar não, né? Se você está nessa prisão de não conseguir enxergar a profundidade da vida e a beleza das coisas, não conseguir enxergar Deus e a eternidade, não, aqui o que existe é só, sei lá, né? O meu arroz com feijão, aqui é a minha planilha do Excel, e é isso aqui. Cara, isso é uma prisão, isso não é a realidade última. Você não está na realidade última, não. Tem que viver a realidade, não vão ficar com esses escapismos que é a religião, que é a fantasia. Não, né? Comenta o Tolkien, por que um homem que deveria ser desprezado, se encontrando-se numa prisão, tenta sair e voltar para casa? Ou se não podendo fazê-lo, pensa e fala sobre os outros assuntos, além de carcereiros e muros de prisão. Ele fala de outra coisa que não seja, né, aquela realidade mais imediata que ele diante de si, e que não é a realidade última, né? O mundo lá fora não se tornou menos real só porque o prisioneiro não pode vê-lo. Interessante, né? Como não pensar no mito da caverna do Platão, que justamente essa coisa, né? O cara está lá na caverna e ele só vê as sombras, a realidade que está fora da caverna, né? E é projetada. E ele começa a intuir que tem uma realidade maior, mais profunda, se ele sai daquela caverna e os habitantes da caverna falam, não, sai não, fica aqui, que você está querendo ir embora, você está querendo fugir. E não é uma fuga, não é que ele está indo para uma realidade inventada, não, ele está se deparando para a realidade última. No fundo é o que diz Marx, é isso, né, que a religião é o ópio do povo, é uma alienação. No fundo, ele parte dessa premissa que é uma coisa falsa, que é para distrair as pessoas, mas que é uma fuga da realidade verdadeira, que é o que existe, é isso aqui, né? São esses prédios cinzas, que é o que o comunismo produziu na União Soviética, e é aqui o dinheiro, e aqui é isso, é o que é útil, o que existe é isso. Mas será que realmente é isso? Será que não existe algo mais além disso daí, né? E é assim que a gente tem que chegar àquilo que também, não sei, a nossa relação com Deus. Também terminei esses dias o Espírito da Liturgia, do Romano Guardini, e ele fala da liturgia, da missa, dos sacramentos, que algumas pessoas olham para essas realidades e têm um pouco dessa visão de dizer, bem, isso aqui, cara, poderia ser mais simples isso aqui, né? Não sei, a liturgia parece muito cheia de penduricários, muitas regrinhas, muita coisa inútil. Por que todo esse negócio? Agora dá para fazer mais simples, não. Faz aqui o sacramento, fala só aqui a fórmula, resolve o problema e pronto, né? Por que essa roupa colorida e por que tanta vela e por que tanto, né? Será que precisa tudo isso? E ele fala, olha, no fundo a atitude interior dessa pessoa está equivocada. Você não tem que encarar a liturgia, a tua relação com Deus, a partir da ótica da mera utilidade, né? Isso seria matar o negócio, né? Vamos fazer uma brincadeira, vou fazer uma excursão, não. O que é útil? Vamos direto lá, volta. Cara, não é isso. Muda a tua atitude interior. Isso aqui não vai te ajudar, essa tua atitude, né? E ele fala, né, no fundo é interessante, como as crianças brincam, tem que ser mais por aí a tua atitude diante da liturgia. Como os artistas pintam um quadro ou exploram a música. Você tem que se encarar aquilo como uma obra de arte, como uma coisa assim, um momento que tem valor em si. É muito interessante, ele distingue finalidade de sentido. O Romano Guardini, né? Alguma coisa que tem uma finalidade é que tem um fim mais além de si mesmo. Né? Que é útil. Isso aqui é útil para, sei lá, esse garfo é útil para me ajudar a comer, né? Tudo bem, tem que ser útil, ou não, é meio inútil porque é difícil de pegar. Mas a liturgia não é uma coisa que tem uma finalidade. Uma brincadeira de criança não é porque ela faz porque tem uma finalidade. O artista pinta porque tem... Não é isso. Ele precisa pintar, ele quer pintar. É uma coisa que brota dele, né? A criança tem uma vitalidade que aquilo sai. Aquilo tem sentido, não tem finalidade, mas tem sentido. E ele diz, olha, assim deveria ser a liturgia, de alguma maneira, a nossa vida, tudo que a gente faz, né? Não, claro, eu vou fazer isso aqui porque eu preciso de comprar isso aqui para preparar tal coisa. Beleza, a gente faz coisas que têm uma finalidade, mas as coisas mais importantes da vida não tem que ter uma finalidade. Eu gosto de estar com, sei lá, com meu amigo, né? Porque é legal, porque
Eu gosto de ler esse livro, eu vou rezar porque eu rezo, eu vou na missa porque é meu Deus, né? Eu vou louvar a Deus, isso aqui é uma coisa maravilhosa, eu existo para isso aqui. Isso aqui é cheio de sentido, né? É interessante isso daí, né? Você escapar, diz o Guardini, a liturgia não possui uma finalidade prática, ou pelo menos não pode ser compreendida unicamente pelo ponto de vista dessa finalidade. A liturgia não é um degrau para um fim situado fora dela, mas um mundo de vida que repousa em si mesmo. Interessante, né? Um mundo que repousa em si mesmo. Isso é a liturgia. Ela tem um sentido porque nela a alma se encontra diante de Deus. É como a dança de Davi diante da arca, um ludus, um jogo, uma ação despida de finalidade, mas cheia de sentidos. Ludus, ludens in orbe terrarum. Interessante esse versículo dos Provérbios, né? Brincando sobre a face da terra. Essa é a fuga que vale a pena buscar. Buscar aqui, no fundo, é buscar a realidade última, para viver em função dessa realidade. Essa é essa fuga boa. Eu vou parar, vou entrar aqui nessa igreja, eu vou aqui no oratório, vou rezar o meu terço agora, vou fazer esse livro, ler o Evangelho, deixa eu escapar um pouco aqui para contemplar, né, as coisas mais profundas da vida, para conseguir rezar de verdade. Vale a pena, né? Então, primeiro se recupera as asas e em seguida se voa. Recuperação, fuga. E em terceiro lugar, comenta o Tolkien, que está sendo no fundo a estrutura da nossa meditação de hoje, né? A gente chega no consolo. Recuperação, fuga, consolo. Consolation, ele diz. E que acho que não é difícil de encarar como se isso aplica à arte em geral, se aplica ao descanso, né? A visitar, sei lá, né? A cachoeira do sertão zen, se aplica à brincadeira, se aplica a ficar na beira de uma fogueira comendo marshmallow esquentado na fogueira, se aplica a, sei lá, tantas coisas, né? Que a gente está fazendo aqui e que são tão gostosas, né? E que trazem consolo. E se aplica a isso, a você parar o teu dia, a tua jornada e rezar um terço e... mas isso aqui é útil, vou ganhar dinheiro, vai me ajudar a passar no concurso? Olha, acho que não, sim, talvez de uma maneira indireta, mas não é por isso que se deve buscar, porque é útil para alguma coisa, mas porque é bom em si, porque a vida é isso, né? Porque tem sentido, porque faz sentido. E assim traz consolo, né? A criança, quando está lá brincando solta, aquilo lhe anima, lhe alegra. E como a gente experimenta isso aqui também, né? Vinde a mim, vós que estáis aflitos e fatigados, e eu vos refarei, eu vos aliviarei. Ego reficiam vos, no latim é interessante, né? Refarei, reficiam, refacere. Refazer, refeitório, né? Refeição. Lembra é interessante, né? Refeito, né? Eu já estou refeito. Preciso me refazer um pouquinho, ou seja, descansar, né? Recuperar a forma, recuperar as energias. Como é que isso se dá? Como é que se dá esse refazer, esse consolo? Tolkien fala das diversas aspirações humanas que de algum modo se veem satisfeitas no mundo da fantasia. Um desejo de liberdade de movimento, que você lê lá, vê o Superman voando e aquilo te dá, uau, como deve ser legal, né? A gente tem a criança de que eu quero me movimentar, né? Como é que eu corro, como é que eu ando, que vai aprendendo a ter acesso às coisas. É uma coisa, um instinto que a gente tem. O instinto de ter impacto no mundo, de ter uma vida relevante, né? Então por isso o super-herói, ou o cara que consegue fazer não sei o que e muda tudo. A gente lê uma história assim dos grandes heróis, aquilo move com você porque você tem esse instinto de quero que minha vida seja uma coisa grande, bonita e maravilhosa e notável. O Tolkien chega até a falar desses bichos que conversam nas histórias, né? Que talvez uma coisa aí, um sentido de ruptura do pecado original, quando você se desconecta da criação e os bichos agora não estão como eram antes no paraíso. Parece que só os cachorros não pegou muito a mancha do pecado original lá e eles ainda são bonzinhos com os homens, né? Os outros não estão nem aí, fogem de você ou te atacam, né? Os cachorros parece que não pegou muito porque eles ainda estão como era o resto dos animais no Jardim do Éden. Alguém tem essa tese, não sei o quão verdadeira é. Mas a gente gosta, né? Poxa, como ia ser legal chegar no leão e passar a mão no leão e sentir que de uma maneira você está unido a ele, e ele gosta de você, né? Como a gente gosta de fazer com outros bichos.
Então você falar com ele, seria um pouco esse instinto aí, comenta o Tolkien, né? Mas sobretudo, o consolo que vem da fantasia, além de satisfazer essas aspirações, talvez mais ou menos profundas que tem o coração humano, o principal, diz ele, é o final, é o happy end, né? É o final feliz, que é a grande aspiração de que bem, da esperança, né? Será que isso aqui termina bem, que a minha vida tenha, né, um fim, um sentido profundo, último, de que no fim a justiça vence, né, o bem vence, e que nesse mundo nem sempre fica tão claro, tantas vezes a nossa sensação é a oposta, deu errado aqui, que injustiça, como é que fizeram isso, como é que isso aqui? Meu time perdeu, né? Ou sei lá, como é que essa pessoa foi presa, por que foi eleito tal jeito. Isso aqui está errado, não era para ser assim, né? Tantas vezes a gente tem essa sensação de injustiça. E os contos de fada trazem consigo isso. Aquele termina bem e o bonzinho vence, né? E o outro é punido. Ele, em concreto, ele até inventa uma palavra que ficou famosa nesse ensaio, porque ele diz a fórmula máxima do drama é a tragédia, quando a coisa termina na maneira mais pior impossível, né? E ele diz, e a forma máxima, a expressão máxima do conto de fada, para mim, é quando termina com o oposto da tragédia. E por uma falta de uma palavra, ele inventa uma para significar o oposto da tragédia, que é a eucatástrofe, que é a catástrofe boa. Eucatástrofe é isso, quando termina o livro lá do Senhor dos Anéis, é assim, né? E o Frodo dos 9 dedos sendo louvado, e Gondor, e o Sam, e todo mundo lá, uau, e o Aragorn sendo coroado, e você tem uma sensação de grandeza, uau, aquilo dá um consolo, assim, não sei se vocês leram, mas é um momento, assim, mágico, né? Eu estou agora no 3º livro do Relato da Guerra das Tempestades, Oathbringer, Sacramentadora, que esse especialmente é um livro voltado para o clímax, né? Talvez o livro que eu mais li desses livros grandões, porque tem 1.200 páginas, e ele está muito em função do clímax, e é um clímax de 120 páginas, é um negócio gigante, e você vai lendo e você fala, uau, pelo menos eu, né? Uau, aquilo vai mexendo, né? Dá muito assim, como as coisas que estava tudo errado, não tem mais solução, e no final tudo resolve, e as coisas vão acertando, e dá um consolo, pelo menos para mim, que eu entro nessas coisas, me dá muito, né, essa sensação de uma coisa incrível, né? E aí o catástrofe, no fundo, faz pensar no evangelho, né? No fundo, no evangelho, que é como termina também o ensaio ali do Tolkien, né? Porque o evangelho, ele diz, é um conto de fada, não sei se todo mundo concordaria com isso, mas ele diz, é um conto de fada, o maior dos contos de fada, só que é real, só que não são fadas que não existem, né? É a realidade. E por isso faz ele um conto de fada ainda melhor, né? No fundo ele está pegando um conceito particular, talvez, não, isso aí não é conto de fada implica, sei lá, coisas que não existem, né? Mas não é esse o conceito que ele usa de conto de fada, mas é do maravilhoso, do que sai do ordinário e que te produz essa coisa, né, do assombro, e é real. Então a realidade inteira se torna quase que um conto de fada, uma coisa maravilhosa por causa do evangelho. Então, bonito, né? Faz a gente pensar como deve buscar isso daí, não é uma coisa ruim, né? Você querer desfrutar desse consolo que o Senhor quer te trazer. Como? Bem, São Paulo fala, né, do corpo, da alma e do espírito, soma, psique, pneuma. E é importante ter isso presente também. A gente pode ter consolo no corpo, e tem, né, quando você está, sei lá, né, depois um dia inteiro suado numa excursão de 8 horas, né, e você chega e toma um banho e está limpo, né, é uma coisa assim. Agora eu posso, né, se você está com o corpo muito ruim, muito sofrendo, vai ser difícil você desfrutar dos prazeres da alma, do intelecto, quando você está com fome, com dor. Difícil, né, vamos falar de filosofia aqui, hoje, de arte. E da mesma forma, talvez é um pouco difícil você desfrutar das belezas do espírito, do consolo do espírito, se você está também com a tua psicologia um pouco confusa e cansada. Você precisa também descansar, né, a cabeça e contemplar a beleza do campo e ler alguma coisa de fantasia, que te descanse a cabeça ou te tire um pouco da lógica do trabalho, né, e te ajude a recuperar isso. Toda a Bíblia fala muito, né, dessa coisa do sábado,
do ano jubilar, do saber você deixar até a terra, depois de 7 anos, deixa um ano aqui para recuperar, para você agora pode plantar outra vez. Então é importante também respeitar isso. É interessante como a Bíblia e o cristianismo em geral, né, tem isso presente, né, essa coisa humana, necessidades humanas, a partir da qual a gente pode construir o espiritual. A gente pode contemplar a Deus. Achei muito curiosa, interessante a homilia do Papa do domingo passado. Não sei se vocês viram. O Celane se empolgou com ela e mandou, graças a ele que eu conheci, porque era o domingo da Santíssima Trindade e ao mesmo tempo era o jubileu do esporte. E você fala, cara, coitado do Papa, né? Que homilia que ele vai fazer, que vai juntar a Santíssima Trindade, que é o mais elevado dos mistérios da nossa fé, com esporte, né? O jubileu dos esportes. E, no entanto, ele faz conexões muito legais, assim, né? Da Trindade, que é a comunhão de pessoas, que é uma espécie de jogo, né? Que um está se doando para o outro, está se entregando, né? Eu achei muito interessante como ele faz a coisa. E ele cita o Papa João Paulo II, ele mesmo esportista, ele mesmo que contemplava os lírios do campo, fazia excursões, né, com os jovens lá na paróquia, quando ele era pároco, né? E acho que não sei se é verdade, é que ele pediu para construir uma piscina no Vaticano, porque ele gostava de nadar para fazer esporte, né? Então uma coisa que ele fazia, ele valorizava o esporte. E o Papa Leão cita o Papa João Paulo II, o esporte é isso, a alegria de viver. A alegria de viver, consolo, jogo, festa, e como tal deve ser valorizado, mediante a recuperação dessa gratuidade. É uma coisa gratuita, né? Tem que fazer, não tem que fazer, mas é legal, né? Vou fazer porque é legal e pronto, né? Gratuidade, da sua capacidade de estreitar vínculos de amizade, né? Nós aqui, de favorecer o diálogo e a abertura de uns aos outros, bem acima não só das duras leis da produção e do consumo, mas também de qualquer outra consideração puramente utilitarista, né? Do que é útil, não é útil, cara, sai dessa. E do hedonista. Interessante, né? O esporte é isso. Você fazer uma coisa que não precisava, mas vai ser bom, vai ser gostoso, vai ser um momento legal. Não sei se o conclave dá para dizer que foi como foi isso, né? Foi um convívio como a gente está fazendo aqui. Mas achei muito interessante porque um dos mais jovens dos cardeais, ele voltou dizendo, olha, foi um dos melhores dias da minha vida. Ele falou assim, o conclave. É engraçado, né? Por quê? Porque fui obrigado a ficar sem celular e foi uma delícia. Eu achei muito interessante. Vai pensar, não, porque a gente rezou, uma experiência da igreja universal. Não, foi só porque eu fiquei sem celular e foi ótimo. Eu achei muito divertido o comentário do cardeal. Legal, né? Faz pensar que tudo bem. Olha, poxa, vim para a Chapada dos Veadeiros, é uma experiência. Mas às vezes não sei, cara. Às vezes, cara, deixa um pouquinho o Instagram, sai desse negócio, descansa de uma outra maneira, vai encontrar um amigo, sai para correr, sei lá, né? Pega um livro legal de fantasia, aprende a tocar o violão, mergulhe um pouco numa coisa diferente, mas que te tire, né, da coisa mera do consumo, sei lá, essas redes sociais às vezes é uma coisa, você entra do outro lado, né, você vai ter manipulado lá, mas descansar um pouco e assim, quem sabe isso que vai te ajudar, não sei, te aproximar de Deus, né, como Jesus diz, né, olhares e luzes do campo, né, para você chegar para Deus, você precisa disso também. Olhar os lírios do campo. Às vezes nossa sociedade, focada nessa produtividade e de resultados, a gente pode ficar até um pouco assim, sentindo meio culpado, né? Vou pegar para ler esse livro agora, eu tinha que estudar para o concurso, tinha que fazer tal coisa, vou ficar brincando aqui. Então eu espero que essa meditação tenha nos ajudado a superar essa culpa equivocada e que nos leve a valorizar a importância disso, a importância de você parar e sair um pouco da lógica do fazer para entrar na lógica do estar, né? Que é assim que você vai conseguir se encontrar melhor com Deus, né? Olhar os lírios do campo, eu sou a flor do campo e o lírio dos vales, diz a amada do Cântico dos Cânticos, que a igreja, que os cristãos desde os começos identificaram com Nossa Senhora, né? Eu sou o lírio dos vales. Ela é rosa mística, ela é. E não há dúvida que contemplar a nossa Mãe Imaculada vai nos ajudar, nos inspirando, alimentando nossa esperança do céu e nosso amor a Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.